importantíssimo. Boa tarde, meu nome é Thalita, eu sou integrante do Grupo E. Nós vamos fazer a apresentação sobre os métodos contraceptivos. Os integrantes são Vanessa, Isabela, Wadson, Beatriz, Jennifer e Vitória. Bom, pode passar, amiga. Bom, eu vou introduzir um pouco sobre os métodos contraceptivos. O que é, né? Os métodos contraceptivos começaram a serem utilizados há muitos anos. A história da contracepção é muito antiga. Ela é milenar, na verdade. Nós temos história de que há relatos nos tempos dos gregos, egípcios, que eles já usavam os métodos contraceptivos. E no contexto dos direitos reprodutivos, a liberdade de escolha é fundamental na área da regulação e da fecundidade. A gente tem que lembrar que para optar por uma forma livre de contracepção, as mulheres precisam estar muito bem informadas, saber qual é a melhor contracepção que vai se adequar para o seu estilo de vida, e é muito importante que os profissionais de saúde eles estejam dispostos a contribuir com informação sobre esse tema, porque é muito importante. Pode passar. Bom, o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar, né? Ele é uma parte integrante de um conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal dentro de uma visão atendimento global integral à saúde, que vai incluir a assistência à concepção e contracepção, o atendimento pré-natal, a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis e o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino de mama, de prótese e de pênis. Pode passar. Essa questão a gente trouxe porque a gente não pode falar de planejamento familiar sem lembrar da legislação, porque a legislação ela traz uma forma de te garantir a contracepção, que é algo muito importante para o planejamento familiar. Aqui eu vou ler um pouquinho sobre a Lei Federal 14.443 de 22, que altera a Lei número 9.263 de 12 de janeiro de 96, para determinar o prazo para o oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para a esterilização no âmbito do planejamento familiar. Sobre a esterilização feminina, qual alternativa está incorreta? Bom, o que a legislação traz? Ela teve algumas alterações e a gente trouxe um pouquinho dessas alterações. Essa lei considera a idade mínima de 21 anos ou 2 filhos vivos, desde que com capacidade civil plena maior ou igual a 18 anos. O tempo entre a manifestação do desejo e a realização do procedimento é de no mínimo 60 dias. C. Não há necessidade do consentimento do companheiro. Ou D. Proibida a realização no parto, pós-parto e pós-aborto. Bom, nessa questão, o que alterou, a incorreta é a letra D, pode passar. E não é proibida a realização no parto, pós-parto e pós-aborto. A legislação, a Lei Federal de 2022, ela alterou esse texto, então é muito importante que você consiga fazer ou no parto, pós-parto ou pós-aborto a esterilização feminina. Isso já é uma lei e é para garantir um direito do casal. Pode passar. Agora a Jenny vai falar um pouquinho. Boa tarde, gente. Agora eu vou falar sobre o índice de Pew, que não tem como a gente falar sobre anticoncepção sem falar desse índice, que é um índice que fala da efetividade dos métodos contraceptivos. Então, como ele foi feito, né? Ele se baseia em 100 mulheres, né? Então, é o número de gestações que ocorreu em um ano, né? 12 meses, e vezes 100 mulheres, dividido pelo número de meses de exposição. E aí a gente vai ter um resultado através dessa conta, que é calculada todo ano, para ver a efetividade dos métodos. E quanto menor esse número, mais efetivo é o método. Pode passar aí, professor.
Então, como vocês podem ver, o resultado que tem o menor, o número, né, o mais próximo de zero, é o implante, que tem um índice de peel de 0,05. Ou seja, de todos esses que estão aqui, o implante ele é o mais efetivo. E quanto maior o número, né, menos efetivo ele é. Então aqui o espermicida isolado tem um índice de peel de 18, ou seja, é um método contraceptivo bem ruim. Pode passar. E também temos os famosos critérios de elegibilidade da OMS. Aí tem as categorias 1, 2 e 3. Na 1 não tem nenhuma restrição para o uso desse método, então você pode prescrever o método. No 2, as vantagens do uso do método se sobrepõem aos riscos e você também pode prescrever o método. No 3 e no 4 a gente tem que tomar mais cuidado, porque o método ele não é tão bom assim para ser utilizado pela mulher, pode ter mais riscos do que benefícios. Sendo que no 4 é inaceitável, ou seja, você não pode prescrever o método para mulher em hipótese nenhuma. Já no 3, você pode até prescrever se não tiver nenhuma outra saída. É isso. Bom, eu vou falar começar a falar sobre os métodos naturais. O método da menorreia lactacional. O que é importante a gente falar? Que ela tem como princípio, além do estado da menorreia das mulheres, a amamentação exclusiva dos seus filhos e a idade máxima de 6 meses para beber. Bom, o que a gente vai destacar aqui? A eficácia dela, que a probabilidade de ocorrer uma nova gestação é de 2% e já é em consenso em todo mundo, e ela é muito utilizada. Vantagem, isso é muito importante, na verdade, que é o incentivo ao aleitamento materno exclusivo. Ele é muito efetivo, positivo para a saúde tanto da mãe quanto do bebê, porque a mãe, com o estímulo da amamentação, ela libera ocitocina, volta ao útero, o contato mãe-bebê é super importante também nesse momento, e além disso contribui para a saúde tanto dela quanto do bebê. A única contraindicação assim, que a gente tem que enfatizar é doenças maternas como infecção pelo vírus HIV, HTLV1 e 27, uso de drogas como quimioterápicos e drogas radioativas, amiodarona, isotretinoína e drogas ilícitas. Oi, gente. Vou falar um pouquinho sobre métodos comportamentais, também conhecido como métodos naturais de concepção, e eles são para a gente encontrar o período fértil. Pode passar, por favor? Obrigada. Como qualquer outro método, a gente tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que a mulher conhece mais o seu corpo, é um método gratuito, muitas religiões elas gostam desses métodos. Também temos outras coisas que não há demora do retorno da fertilidade, não trazem os malefícios como os outros que têm hormônios, né, então para a mulher. E também temos as desvantagens, né, porque não é qualquer mulher que tem um ciclo regular, ou até mesmo quando a mulher tem um ciclo regular, qualquer coisa, qualquer estresse ou falta de um sono, de uma qualidade boa de sono, qualquer coisa faz com que a mulher tenha uma irregularidade e ali ela altera o seu ciclo menstrual. Então a gente tem um pouco de dificuldade com ele. Além disso, tem um período de abstinência ou que a mulher vai precisar usar, né, preservativo de barreira ali naquele período que ela está fértil. Além disso, tem doenças sexualmente transmissíveis, então ele não vai ajudar a preservar, né, contra essas doenças. E tem a dificuldade de abstenção sexual. Pode passar. Vou falar um pouquinho de ejaculação extravaginal. Como todo mundo sabe, é a mesma coisa de coito interrompido, né? É um método que é a retirada do pênis do canal vaginal quando vai acontecer a ejaculação. É um método que não é muito eficaz porque o homem precisa ter um autocontrole gigantesco e por mais que ele tenha um autocontrole gigantesco, pode ser que saia gotículas, e essas gotículas têm milhares de espermatozoides e umzinho só pode fazer com que a mulher engravide. Pode passar, por favor.
Agora, abstenção periódica, né, são esses métodos que a gente reconhece o período fértil, e aí a mulher ela precisa, nesse período fértil, se abster ou usar algum método de barreira. E a gente tem a tabelinha, o muco cervical, a curvatura térmica e o citotérmico. Pode passar, por favor. Então, sobre a tabelinha, né, o que é? A gente vai encontrar o período fértil da pessoa, né? E aí, nesse tempo, a gente vai ter lá a abstinência. E a gente vai realizar da seguinte forma. Você vai pegar pessoas que têm ciclos regulares, né? E ela vai tentar reconhecer os 6 últimos ciclos dela, quantos dias de cada ciclo. Depois disso, vai ver o de menor tempo e o de maior tempo, e você vai diminuir eles dois. Se ele der menor que 6, ele tem uma eficácia ok. Se ele der maior que 6, ele não é muito eficaz, então não serve muito para aquela pessoa. Pode passar, por favor. Aí, como a gente vai ver a viabilidade do método, né? Foi o que eu falei, diminuir por 6 e você vai ver se é viável ou não. Aí até botei um exemplo aqui. Imagine que uma mulher teve seu ciclo mais longo de 32 dias e seu ciclo mais curto de 28. Então você vai subtrair 32 de 28, vai dar 4. Então essa mulher ela tem uma diferença menor que 6, então seria eficaz para ela. Pode passar, por favor. Então, como encontrar o período fértil? Quando você viu que a tabelinha é viável para você, você vai pegar o seu período mais curto e você vai diminuir de 18, e o seu período mais longo e você vai diminuir de 11. E aí você vai encontrar o seu período fértil. Mas a gente coloca uma margem de 2 dias, porque pode variar. Pode começar, por favor. Agora a gente vai falar sobre o muco cervical, né? Então, a mulher ela possui hormônios, e os hormônios eles variam muito dependendo do ciclo, né? Em que ela esteja, né? A etapa que ela esteja. Conforme for passando a fase e chegando mais perto da ovulação, o estrogênio ele vai aumentando. E com isso, o muco que ela possui do colo uterino, ele vai se modificando também. Esse muco ele é produzido no colo uterino e conforme vai passando, chegando mais próximo da ovulação, ele vai ficando mais espesso, mais pegajoso, até formar uma clara de neve, como se fosse uma clara de ovo, perdão, uma clara de ovo. E aí, quando você chegar mais ou menos numa clara de ovo, é que você está no período fértil. Então a mulher ela pode introduzir os seus 2 dedos e todos os dias testando ali para sentir o seu corpo, sentir o seu ciclo. Pode passar. Já a temperatura basal conforme for chegando mais próximo da ovulação, a temperatura da mulher ela vai se elevando. Isso é por conta da progesterona. E aí é um método que ele não é muito bacana, porque a pessoa ela precisa ter uma regularidade gigantesca, ela precisa ter uma disciplina muito grande, porque ela precisa todos os dias, no mesmo horário, assim que acorda, aferir sua temperatura, colocar na curva de temperatura, que é essa daqui, né? A temperatura dela tá aqui mais ou menos em torno de 36,5, por aí, e depois ela sobe, fica um pouquinho. Então, assim, todos os dias, no mesmo horário. Então, é uma coisa que você precisa de muita disciplina. E depois que a temperatura diminui, a gente pede para ela evitar ter relações sexuais desprotegidas depois de 3 dias. Então, é isso. Pode passar. E o método sintotérmico, que ele consiste na utilização de mais de um método para ter maior eficácia. Então, você pode usar a tabelinha com uma temperatura basal, com mais o muco, e mais a ejaculação extracorpórea e assim vai. É isso. Boa tarde, agora eu vou explicar um pouco sobre os métodos de barreira. Os métodos de barreira, eles são uma classificação de métodos onde fisicamente o espermatozoide é impedido de chegar até o óvulo para ser fecundado. Entre eles, a gente tem os mais populares, que são os preservativos,
Por que eles são os mais populares? Porque eles são muito acessíveis, eles são fáceis de usar e também porque eles não têm relação com hormônios, né? Então não tem contraindicações absolutas. Mas temos outros como diafragma, capuz, esponjas e espermicidas que a gente vai explicar um pouco de cada um. Pode passar, Mica. Bom, primeiro temos o preservativo masculino. Os preservativos em geral, eles impedem de maneira como se fosse uma barreira, literalmente uma barreira física, que impede de ter contato entre os fluidos, né, entre as genitais masculina e feminina. No caso do masculino, a gente tem uma eficácia com relação ao índice de Pearl. A gente separa entre uso consistente e uso típico, né? O uso consistente do preservativo masculino dá 2% de eficácia. Isso quer dizer que 2 em cada 100 mulheres em um ano engravidam por conta de um preservativo masculino. Já o uso típico, rotineiro, vocês veem que aumenta para 15%. Isso é principalmente porque na hora do uso, o uso correto seria desde o começo da relação sexual e não somente quando é feita a penetração, né? Então, o uso correto é a gente começar desde antes, né? De colocar ele de maneira, né, desde antes e na hora de retirá-lo também ter uma eficácia, né? Porque às vezes pode ser que se perca dentro, não se perca dentro da vagina, mas que fique dentro. Então tem várias outras questões que podem aumentar esse número, né, essa porcentagem. Já o feminino, a gente tem uma eficácia um pouco menor em relação ao masculino. Em uso consistente e correto, temos 5% e uso típico e rotineiro de 21%. Nenhum dos dois tem contraindicações absolutas. E um efeito colateral, às vezes, que pode acontecer é irritação na pele, devido a uma alergia ao látex ou ao próprio lubrificante que vem do preservativo. E agora eu vou mostrar o modo de uso. Pode passar, por favor, Nina? Em relação ao preservativo masculino, pode vir, por favor? Tá aparecendo? Uma coisa que a gente tem que sempre olhar também é a validade. Muitas vezes a gente fica com preservativos guardados há muito tempo e esquecemos de olhar isso. Então isso também é um fator que pode prejudicar a eficácia dele. E na hora de abrir, a gente também tem que ter cuidado de não rasgar, outro fator que pode prejudicar a eficácia. Então a gente abre o preservativo, temos que ver o lugar certo, que é onde tem esse capuzinho. E na glande do pênis a gente coloca, segura e desenrola até a base do pênis. E fica desse jeito aqui. E na hora de retirar, da mesmo jeito, seguramos com cuidado. Tiramos, fazemos um nó e descartamos. Pode passar, por favor. Uma coisa que eu não tinha falado sobre o preservativo feminino, em geral dos preservativos, na verdade, é que eles não são somente usados, a indicação não é somente para anticoncepção, né, contracepção. Ele também é usado para prevenção de doenças de transmissão sexual. E o preservativo feminino, por exemplo, ele dá mesmo que ele não tenha uma eficácia igual ao preservativo masculino para a contracepção, ele tem uma eficácia maior até para doenças de transmissão sexual, porque ele recobre a vulva por fora. Então, por exemplo, temos algumas infecções como sífilis, herpes genital, que podem ser prevenidas quando a gente faz uso do contraceptivo, do preservativo feminino. E outra coisa que é legal de falar é que tanto o feminino como o masculino, a gente pode cortar eles, que nem nessa imagem, dessa maneira, a gente corta eles e utiliza eles em cima da vulva para o sexo oral. E isso é uma coisa legal. E agora a minha colega vai explicar o modo de uso do preservativo feminino. Bom, o preservativo feminino, ele é maior, a gente remove também, ele já estava aberto. Remove com cuidado e ele vem com uma esponjinha. Aí a gente desenrola essa esponjinha,
ele tem um anel externo. Esse anel externo ele vai ficar na vulva, por isso que ele é importante. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar essa esponjinha e vai introduzir até o final da vagina. Quando a gente sentir que está no colo, a gente deixa ele no colo e coloca o anel para fora. Esse anel para fora, o que acontece? Quando vai iniciar a penetração, a gente tem que segurar o anel para não ter perigo dele introduzir. Então, quando vai começar com a penetração, é importante que segure o anel por fora. E aí, depois da relação sexual, depois da ejaculação, você enrola e joga fora. É isso, pode passar. Bom, diafragma, continuando. O diafragma, ele é super importante quando a gente vai fazer como método de escolha. A gente tem que ir ao médico porque o fundo de cada útero, ele é diferente. Então a gente precisa de indicação médica. Ele vai avaliar o tamanho do útero, principalmente se é nulípara, multípara, porque o nosso útero ele se modifica com o decorrer das gestações. Então, ele é um método de barreira, como a Bia já falou, e ele é muito importante porque é um método que você não vai fazer uso sistêmico. Os efeitos dele de colaterais são muito, muito baixos. Os efeitos vão ser parecidos com os que a Bia já referiu, mas por causa do espermicida, ou látex, ou alergias assim. Então, a eficácia dele é muito boa, a chance de erro dele é de 10%. É alta, pode ser alta, mas é porque ele deve ser utilizado sempre com o espermicida. Como que a gente vai fazer? A gente primeiramente vai lavar as mãos, aí a gente vai ficar numa posição que seja confortável para poder introduzir. A gente tem que lembrar que a gente tem que dobrar o diafragma, introduzi-lo, ajustá-lo. A gente não teve um diafragma para a gente poder mostrar, infelizmente, mas você vai dobrá-lo e vai inserir inteiro no colo do útero. Só que antes disso você coloca o espermicida na parte que vai ficar para fora do colo do útero, e ele vai impedir a gravidez e evitar que o espermatozoide do homem penetre no útero. Só que a gente tem que ver que ele é um método que não vai auxiliar tanto na proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. A maior contraindicação dele é para história de síndrome de choque tóxico, alergia ao látex, mulheres virgens, pessoas que podem se contaminar com HIV não devem utilizar o diafragma. E ele é um método importante para quem já tem parceiro fixo, para quem não quer engravidar e não consegue usar contraceptivo de sistêmico. É um método que pode auxiliar com o uso de preservativo também, não tem problema. Ele também é de fácil acesso, porque ele tem custo baixo e ele é distribuído gratuitamente pelo SUS. E ele é controlado pela mulher também, né? Ele previne gonococo e clamídia, que é importante. Ele não vai interferir no aleitamento materno. Então, a meia-vida útil dele é de 3 anos, mas a validade dele é de 5 anos. Mas 3 anos eu acho que é importante para reduzir o risco de não ter eficácia. Pode passar. O capuz cervical é muito parecido com o diafragma. O uso dele é muito semelhante. Só que a gente não tem ele no Brasil, a gente não encontra no SUS, ele é utilizado mais nos Estados Unidos. Ele é muito semelhante, o capuz ele é um pouco maior, ele é mais rígido que o diafragma. A eficácia é semelhante, também de 10%. A gente tem que usar também com espermicida. E as indicações são as mesmas para quem não tem risco de contrair HIV, para pessoas que já têm parceiro fixo. É muito semelhante. E a próxima, pode passar.
que são as esponjas. As esponjas contraceptivas, elas vêm com uma... A gente também não conseguiu, mas ela já vem com um espermicida aqui. Então você tem que molhar essa esponjinha antes de usar e introduzir. Todos eles você vai introduzir antes de ter a relação sexual e vai retirar pelo menos 12 horas após a relação para o espermicida, para fazer efeito e para conseguir eliminar aqueles espermatozoides que por via ficaram ali no canal vaginal. Pode passar. Bom, a gente tem os espermicidas. Os espermicidas, mecanismo de ação, ele vai, na verdade, ele vai tirar a capa lipoproteica do esperma e vai matá-los. Então, ele é super importante e ele não atua sozinho, ele sempre tem que ter um método de barreira junto para que aconteça. A taxa de eficácia dele varia de 6% a 26%, índice das gestações em mulheres no primeiro ano. O espermicida deve ser usado sempre com diafragma, capuz ou até a esponja, mas a esponja já tem, seria um método a mais. Pode passar. Bom, agora a gente vai começar com os métodos hormonais, mas para isso eu trouxe uma questão que diz o seguinte. Cadê esse lado? Heloísa, de 20 anos de idade, deseja interromper o uso de contraceptivo hormonal oral combinado por ter lido em rede social que há aumento do risco de trombose com este tipo de contracepção. Qual das alternativas abaixo traz informação adequada sobre essa associação em indivíduos sem antecedentes mórbidos pessoais relevantes? A. Não existe risco de trombose. B. Está presente a partir dos 35 anos de idade. C. Existe, mas o risco é inferior ao risco de trombose durante a gravidez. D. Ocorre apenas em pacientes com mutação do fator 5 de Leiden. Ou E. O rastreamento para trombofilia hereditária é indicado previamente ao início do contraceptivo. Vocês conseguem chutar algum? Chuto C. Então tá. Pode passar. Muito bem, galera. A resposta é C, porque o risco que tem o contraceptivo para trombose, ele é inferior ao risco de trombose que tem na gravidez. Então, mesmo que exista certo risco, assim como a Jennifer explicou sobre os riscos, o benefício é muito maior do que esse risco que tem de ter trombose com o uso de contraceptivo oral combinado. Pode passar. E eu trouxe mais uma questão. Puérpera em amamentação exclusiva faz uso de mini pílula progestogênio isolado. Qual o principal mecanismo de ação desse método contraceptivo? A. Espessamento do muco cervical. B. Inibição da ovulação. C. Atrofia endometrial. D. Diminuição do peristaltismo tubário. Ou E. Bloqueio do eixo hipotálamo hipófise ovariana. Qual que vocês acham? Eu acho que é B. Pode passar. Acertaram mais uma vez. Então, a B é a mais correta porque o principal mecanismo de ação do componente progestagênio na mini pílula, tanto quanto no contraceptivo oral combinado, que tem também um componente progestagênio, é a inibição da ovulação. Pode passar, por favor. Então vamos começar com os contraceptivos orais. Temos dois tipos. Os combinados, que tem o componente de progestagênio e o componente de estrogênio, e as mini pílulas, que tem somente o componente de progestagênio. Os contraceptivos orais, eles são amplamente usados no mundo inteiro. Pode passar, por favor. Então, começando com os COCs, que são os contraceptivos orais combinados. Como eu comentei, o principal componente que temos para contracepção é a inibição da ovulação, que é por meio do componente progestagênio. Mas existem outros tipos de mecanismo de ação que eu vou explicar. O componente progestagênio, que pode ser o levonorgestrel, noretisterona, drospirenona e desogestrel,
além de inibir a ovulação, porque ele vai inibir o pico pré-ovulatório da LH, ele faz as outras coisas que estavam nas outras alternativas. Então, por exemplo, se ele não conseguiu inibir, digamos, ele não conseguiu inibir a ovulação, o próximo passo é que ele vai alterar a movimentação da tuba. Então, mesmo que tenha ovulado, se por acaso um espermatozoide conseguisse chegar até esse óvulo, aquele óvulo fecundado ficaria na tuba, né? Então, a gente teria uma gestação ectópica, mas é só uma suposição que estou fazendo para explicar todos os tipos, todos os mecanismos de ação. Se não alterou, se está continuando a movimentação tubárica, outro mecanismo de ação que tem a progesterona, né, o componente progestagênio, é que ele vai deixar o endométrio com uma camada muito fina. Então, mesmo que esse óvulo fecundado vá até o útero, ele não vai conseguir ser implantado. Então, a gente tem inibição da ovulação, a gente tem alteração da peristalse das tubas e também temos o efeito antiproliferativo do endométrio. Mas também temos mais um. Ele também vai espessar o muco cervical, dificultando que o espermatozoide consiga chegar até o ovo. Já o componente estrogênio, que pode ser o estradiol ou o etinilestradiol, ele vai inibir o pico da FSH. Então, ele não vai permitir que um óvulo seja selecionado para poder ter a maturidade dele, para poder ovular. E, além disso, ele vai agir estabilizando o endométrio. Então, como temos, por exemplo, quando a gente só usa o componente progestagênio, que podemos ter alguns escapes, por exemplo, o que vai afirmar o endométrio e não deixar a mulher ter esses pequenos escapes pela camada fina do endométrio é o componente de estrogênio, vai estabilizar ele. E outra coisa muito importante que o componente estrogênico faz é que ele potencializa a ação da progesterona, porque ele faz que tenham mais receptores de progesterona. Na eficácia dos contraceptivos orais combinados, temos que o uso consistente e correto é menor a 1% e já o uso típico e rotineiro é 8%. Esse número aumenta muito porque temos, por exemplo, o esquecimento. Então, o que a gente pode fazer quando esquecer de usar o contraceptivo oral combinado? Se a mulher esqueceu de tomar a pílula anticoncepcional em menos de 12 horas, ela pode tomar assim que lembrar e tomar a próxima no horário correto. Agora, se for maior a 12 horas, ela tomar assim que lembrar e associar sempre o método de barreira junto. Entre os efeitos colaterais mais comuns que temos eu separei em efeitos tanto do estrogênio quanto do componente progestagênio. Temos, por exemplo, algo que é muito falado, né? O aumento de peso. Mas isso eu vou explicar que o componente progestagênio, ele faz um aumento da retenção de líquido. Isso é o que aumenta o peso na mulher. Então não é que aumente gordura, e sim a retenção de líquido. Mas é principalmente no começo do uso desse método. Também temos outros, por exemplo, como o componente estrogênio que faz a cefaleia, a irritabilidade, mastalgia, náuseas, vômitos, entre outros. Mas os principais, os mais graves, na verdade, de efeitos colaterais são a trombose e efeitos cardiovasculares. Pode passar. O modo de uso, temos diversos tipos de contraceptivos orais combinados. Que tem diversos modos de uso, mas existem 3 ou 4 principais que eu vou explicar. Temos os métodos contraceptivos orais combinados, que vêm em 28 pílulas, que é o de cima, por exemplo, onde os 4 últimos são placebo, e é nesse onde se faz a pausa, que é onde desce a camada endometrial, né, a menstruação. Comumente dita, mas não seria uma menstruação porque não existiu uma ovulação. Mas digamos que é sangramento. E depois começa de novo. Já temos os de 24 pausa 4, que não tem aqui nenhuma pílula.
Então, é nesse momento que a paciente tem que ficar 4 dias sem tomar e depois começar numa nova cartela. E também é nessa pausa onde acontece o sangramento. Temos também os de 21 pausa 7, que são 21 comprimidos e pausa 7 dias, e se é nesses 7 dias que vai ocorrer o sangramento, mas não necessariamente durante. E também é importante falar que não necessariamente vai ocorrer esse sangramento. Em alguns casos não acontece. E tem o 28 sem pausa, ou outros também, que nesse caso, quando é 28 sem a pausa, não acontece o sangramento. E eu expliquei o que faz se esquecer. Pode passar. Entre as indicações e contraindicações, eu não vou me falar muito, porque existem tabelas e a gente pode verificar elas, mas entre as principais contraindicações são se tem algum câncer hormônio dependente, né? Se já tem história de trombose, se tem história de imobilização, enxaqueca. Então, usar esse método contraceptivo traria muito mais malefício do que benefício. Então, por isso que é contraindicado. E as indicações, é importante dizer que o contraceptivo oral combinado, ele não só ajuda para contracepção, ele ajuda também algumas mulheres a diminuir as cólicas menstruais. Ele ajuda as mulheres a diminuir certos tipos de câncer, que são o de ovário, o de intestino, entre outros. E também diminui sintomas da SOP, da síndrome de ovários policísticos, e também da endometriose. Então temos diversas indicações que não são somente a contracepção. Então aqui é mais uma tabela que a gente vai passar para vocês os slides. Agora, as mini pílulas que são de somente componente progestogênio. Eu já expliquei o mecanismo de ação e também os efeitos colaterais. Na taxa de falha dela, né, do índice de Pearl, se usar corretamente é 2 a 3%, ele é um pouco menos eficaz que os contraceptivos combinados, mas isso tem uma certa lógica, porque o componente estrogênio potencializa, né, o efeito da progesterona sozinha. E o efeito típico rotineiro, 8%. E nesse caso, como só tem o componente de progestagênio, temos o efeito colateral de sangramento uterino irregular. E o que fazer se esquecer é também a mesma coisa do que o outro, pode falar. Mas é menos hora. Em vez de ser 12 horas, é 3 horas, até 3 horas, que você, né, pode esquecer sem ter que associar o método de barreira. Em indicações e contraindicações, o fato de tirar o componente de estrogênio ajuda você poder usar em outros tipos de mulheres que tinham contraindicações. Por exemplo, aquelas que tinham enxaqueca, aquelas que estão no pós-parto, que tem algum risco de trombose, porque a gente já tirou, né, o componente de estrogênio, entre outras. E contraindicações são continuam as neoplasias hormonodependentes e doenças hepáticas graves. Agora eu vou falar sobre o anel vaginal. O anel vaginal ele também é um método contraceptivo hormonal combinado. Modo de uso. Ele deve ser inserido na vagina pela própria paciente no terço superior, entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual e mantido por 3 semanas consecutivas, sendo retirado a seguir. Aí, um novo anel ele deve ser inserido no 28º dia do ciclo. Indicações. Ele pode ser utilizado para todas as mulheres que desejam contraceptivos reversíveis e práticos e de alta eficácia e que não tenham contraindicações ao uso. E ele pode ser oferecido como opção para aquelas pacientes que não querem métodos de uso diário. De contraindicação específica do anel vaginal, temos a estenose vaginal, atrofia severa da vagina, prolapso uterino, e cistocele ou retocele. Mas lembrando também que essas contraindicações elas servem também dos métodos de hormônios orais, que a Bia já estava falando antes. Esses são específicos do anel vaginal. De efeitos colaterais, temos principalmente cefaleia, vulvovaginite e aumento de secreção.
Aí aqui tem algumas perguntas que as pacientes possam ter e que a gente tem que estar preparado para saber responder. Então, uma das principais perguntas é: vou sentir um anel? Não, você não sente um anel. Se você introduzir ele no lugar correto, você não vai sentir ele no seu dia a dia. E o anel ele pode cair? Também não. Se você inserir da maneira correta, ele não tem risco de cair. Posso ter infecção vaginal ou corrimento? O anel vaginal ele não aumenta o risco de infecção, mas ele pode aumentar um pouco a secreção da vagina mesmo. E eu posso usar o absorvente interno? Sim, você pode usar o absorvente interno junto com o anel vaginal sem problema nenhum. Outro método contraceptivo hormonal combinado é o adesivo contraceptivo. Ele não interfere de forma significativa na eficácia de outros medicamentos, como por exemplo anticonvulsivantes e antibióticos, e nem tem a sua eficácia comprometida pelo uso simultâneo de outras drogas, como a gente pode ter com as pílulas orais, né? Porque como elas têm mecanismo de passagem hepática, pode alterar outros medicamentos. Como o adesivo ele é de uso tópico, ele não interfere nos outros medicamentos. E de malefício, né, em comparação com os hormônios orais, ele tem maior risco de trombose. Modo de uso. Ele deve ser aplicado sobre a pele limpa e seca, né, no primeiro dia do ciclo, no primeiro domingo ou após a prescrição. Você pode começar de qualquer uma dessas maneiras que não faz diferença. E aí você vai usar um adesivo a cada 7 dias, rodiziando semanalmente os locais de aplicação, que pode ser no abdômen inferior, na parte externa do braço, nas nádegas ou no dorso, onde a mulher achar melhor, e ele deve ser trocado semanalmente. As contraindicações específicas, né, do adesivo são pacientes com peso maior que 90 ou IMC maior que 30, que aí não dificulta essa absorção pela pele, né, e mulheres que têm uma história de doença dermatológica, esfoliativa ou pele sensível, ou alguma hipersensibilidade com algum componente do adesivo. De efeitos colaterais, o principal é sintomas mamários, então dor nas mamas, cefaleia, reação no local da aplicação, náuseas, infecção do trato respiratório superior e dismenorreia. Descolamento do adesivo, né? Então, o que fazer se o adesivo por algum motivo ele cair? Se o descolamento ele ocorrer por menos de 24 horas, você pode recolocar ele no mesmo local e seguir a vida normal. Agora, se o adesivo ele cair por mais de 24 horas, você tem que trocar o adesivo, colocar um novo, né, e recomeçar o ciclo. Eu vou falar agora sobre 3 tipos de métodos contraceptivos, sendo as injeções mensais, as injeções trimensais e o implanon. Esses métodos têm em comum, o fato deles terem como vantagem o não esquecimento, porque a paciente não precisa tomar todos os dias como os contraceptivos orais. E eles têm como desvantagens em comum o fato de ter que ser aplicado por um profissional da saúde e de não prevenir ISTs. Então, começando com as injeções mensais, é um método combinado, ou seja, progesterona e estrógeno. E vai funcionar da mesma forma as indicações e contraindicações como dos contraceptivos orais. Mas aqui a gente tem três possíveis posologias. Pode passar. A aplicação vai ser intramuscular e geralmente a primeira dose é no primeiro dia do ciclo menstrual, mas não tem diferença se a paciente não estiver grávida, não faz diferença. Se a paciente passar de 33 dias da próxima injeção, ela corre risco de ficar grávida. Pode passar. Então a vantagem é essa e a desvantagem que pode provocar irregularidades menstruais, o que pode atrapalhar algumas
algumas mulheres no dia a dia, então depende de como a mulher vai reagir ao método. Próximo. As injeções trimestrais, por outro lado, são progestágenos exclusivos, de acetato de medroxiprogesterona de depósito. A aplicação também é intramuscular, subcutânea, e a aplicação da primeira dose é da mesma maneira. Mas, diferentemente da injeção mensal, a trimestral demora mais para voltar como é que eu posso dizer? A fertilidade. A fertilidade demora mais para voltar. 14 semanas, mais ou menos. Pode passar. A vantagem relativa da trimestral é que de 50% a 80% das mulheres evoluem com amenorreia. Então depende, porque tem mulher que gosta de ter amenorreia e tem mulher que não gosta. Então vai da adaptação pessoal de cada paciente ao método. E uma desvantagem muito importante do método trimestral é que ela pode aumentar o risco de osteoporose, então ela deve ser evitada em pacientes mais jovens. Pode passar. O Implanon, que é o implante de etinogestrel, é o único implante subdérmico que é legalizado no Brasil. Então eles têm direito à marca registrada. E é um dispositivo radiopaco, para a gente poder ver qual que é a localização dele, de 4 centímetros de plástico. E ele também pode ser aplicado da mesma forma, entre o primeiro e o 5º dia do ciclo, mas se a paciente não tiver chance de gravidez, pode colocar em qualquer outro dia. Ele deve ser implantado num consultório por um profissional qualificado no braço não dominante, para não atrapalhar a paciente, com anestesia local. Pode passar. Dessa maneira aqui. Nessa parte do braço, tem o dispositivo que vai ser aplicado aqui e fica certinho. Pode passar. A maior vantagem do Implanon é que tem o melhor índice de PEARL de todos. E a duração dele é de 3 anos. Então, a paciente pode ficar muito tranquila em relação à gravidez, ela não precisa se preocupar como nos métodos contraceptivos. E o fato dele durar 3 anos é o que deixa o método tão seguro assim, porque, por exemplo, no contraceptivo oral, a paciente vai tomar, às vezes, 20 minutos mais tarde um dia, 20 minutos mais cedo no outro dia, e isso causa uma variação na posologia do remédio que interfere. Além disso, depois da remoção, a volta para a fertilidade é muito rápida, em poucos dias. E a vantagem relativa em relação ao outro método, que quase 80% das pacientes tinham amenorreia, esse não. Só de 20% a 40% das pacientes evoluem com amenorreia, então depende do perfil da paciente. E como os outros métodos também pode promover irregularidades menstruais. Pode passar. Obrigada. Boa tarde, eu vou falar sobre o DIU, o dispositivo intrauterino. Nós temos 3. O hormonal, o de cobre e o de cobre mais prata. Eu vou começar falando do de cobre, que é o disponível pelo SUS. Ele possui uma haste maleável revestida com cobre, e essa haste ela vai liberando pequenas quantidades de cobre, causando uma reação inflamatória na parte interna do útero, fazendo com que o muco fique mais espesso e assim impedindo, dificultando, né, a motilidade dos espermatozoides. Evitando que a gravidez aconteça, mas não evita a ovulação. As indicações para ele são as mulheres com fluxo menstrual normal ou reduzido, sem miomas ou endometriose, e ele pode ser usado também durante a amamentação. Os efeitos colaterais mais comuns, algumas mulheres elas têm cefaleia, também podem ter aumento do fluxo menstrual e aumento das cólicas. O DIU hormonal, ele possui na estrutura dele uma haste com hormônio derivado da progesterona, o levonorgestrel. Essa substância é liberada aos poucos e ela também causa essa reação inflamatória, e além disso,
a corrente sanguínea também absorve um pouco, né, desse hormônio. Dos efeitos colaterais, a gente tem a diminuição da intensidade do fluxo e também diminuição da duração da menstruação. Ele é indicado no tratamento de mioma uterino, endometriose e adenomiose. As vantagens é que ele tem uma melhoria na libido, ele tem menos chance de trombose também. Aí eu vou falar sobre o DIU de prata mais pobre. Ele é o mais moderno, né? Ele é mais novo. E ele também causa o mesmo efeito inflamatório na parte interna do útero, mas ele tem como vantagem a diminuição da cólica e do aumento do fluxo menstrual. É isso. E tem também as contraindicações da inserção do DIU, que é o DIU de cobre, mulheres com alergia ao cobre, o DIU hormonal, mulheres que tiveram câncer de mama nos últimos 5 anos, ou doenças hepáticas, anormalidades anatômicas do útero, infecção ginecológica ativa, gravidez, câncer uterino e sangramento de origem desconhecida.